Olá, bom dia. Agora são 4 horas em ponto pelo horário de Brasília. Hoje é quinta-feira, 30 de setembro. Mais uma quadrilha de roubo de celular foi presa em São Paulo. Foi essa madrugada. 3 homens foram para a cadeia. Mas antes, o Rômulo Dávila. Antes disso, Kovalik, eles tocaram o terror na noite paulistana e quase atiraram em um casal que estava num carro. Daqui a pouquinho a gente conta isso tudo aqui no Hora 1. A sobrevivente da ação da PM, que terminou com 2 mortos no Rio, prestou depoimento. É aquele caso em que policiais atiraram em 3 pessoas numa moto. Luana Alves. E depois do depoimento, Kovalik, a Camille precisou voltar ao hospital para ser atendida por causa ainda dos ferimentos à bala. Ela deve ser incluída no programa de proteção à testemunha. Daqui a pouco eu trago os detalhes. E a conta do aumento do diesel vai sobrar para quem? Adivinha? Jefferson Ajeitos, de Porto Alegre. O quilo do tomate já chega a R$16 aqui no Rio Grande do Sul. Há vários motivos para isso, claro, mas a Associação Gaúcha dos Supermercados já avisa que é preciso preparar o bolso, porque com a alta do diesel, os preços dos alimentos vão ficar ainda mais altos. E setembro está terminando, né? Ainda bem com toda essa seca. E vem chuva em várias áreas do país? Será? Como é que vem outubro, Jaque? Vai chover sim, Cova. A previsão para outubro é de chuva acima da média para quase todas as regiões, condição que vai contribuir para aliviar um pouco a seca, né? Daqui a pouco eu trago todos os detalhes. Curi, os times brasileiros estão dominando a América do Sul. Então sim, Cova, o Flamengo venceu de novo o Barcelona do Equador e vai encarar o Palmeiras, final da Libertadores, mais uma vez brasileira. O que pode acontecer também na Copa Sul-Americana. O Bragantino já está na decisão. Estamos chegando com notícias, serviço, tudo para você começar o seu dia bem informado. O Hora 1 está no ar. Um acidente envolvendo um caminhão, um ônibus e uma van deixou ao menos 8 mortos, além de vários feridos no sul da Bahia. O acidente foi agora à noite, no trecho da BR-101, que passa pela cidade de Mundo Novo. O caminhão bitrem carregava eucaliptos. De acordo com a polícia, o motorista viajava sentido Itabuna, quando na altura de Mundo Novo, em uma curva, o reboque traseiro do veículo tombou e se soltou. Esse reboque atingiu um ônibus e uma van que trafegava no sentido contrário. Por causa do acidente, a pista precisou ser interditada nos 2 sentidos. Daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes desse grave acidente que provocou mortes e deixou feridos. Notícia da madrugada, a polícia prendeu outra quadrilha que roubava celulares aqui em São Paulo. O Rômulo Dávila acompanha esse caso e ao vivo tem mais informações. Bom dia, Rômulo. Como é que os policiais chegaram a essas pessoas? Olha só que curioso, Kovalik, os bandidos foram presos em casa mesmo. Como isso aconteceu, eu conto a partir de agora. Antes de mais nada, bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente aqui no Hora 1. Segundo a Polícia Militar, esses bandidos agiam na zona sul aqui de São Paulo. Os últimos crimes foram na região do bairro Campo Limpo. Por volta das 7 horas da noite de ontem, os bandidos abordaram um casal que estava em um carro. Com a abordagem, a mulher dentro do carro acabou se assustando, fugiu. Os bandidos também se apavoraram, fugiram do local sem levar nada, só que nisso um bandido atirou contra o carro, o tiro pegou no capô, felizmente ninguém ficou ferido, só que eles não pararam por aí. Abordaram por volta das 9 horas da noite uma outra vítima, um senhor que também estava em um carro e com isso eles levaram o dinheiro da vítima e também um aparelho de celular. A ideia era usar o aparelho, já pegaram o aparelho desbloqueado para acessar a conta bancária da vítima. Só que a Polícia Militar conseguiu rastrear esse aparelho de telefone e onde eles foram presos? Vejam só, em casa, onde estava esse aparelho de celular. Além dos itens roubados, a Polícia Militar também encontrou um revólver. As 3 vítimas reconheceram os 3 assaltantes, os 3 homens, por isso eles foram levados até a delegacia. Um deles tem passagem pela polícia por receptação e agora os 3 também devem responder por roubo e também por associação criminosa, Kovalik. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade, volta com a gente. Mas tem um outro assunto, Rômulo, antes de a gente se despedir. Porque ontem o próprio Rômulo mostrou aqui o caso de 2 colombianos que foram esfaqueados e jogados dentro de um táxi no centro de São Paulo. Rômulo, tem novidades sobre isso, né?
Tem sim, Kovalik, até porque agora a gente tem as imagens desse crime. Já vou pedir para o pessoal colocar aí na tela. Nós tivemos acesso a essas imagens do momento em que os homens são socorridos. Antes, eles são abordados por um outro homem que sai correndo, atinge os dois com uma faca. A gente consegue ver nas imagens que uma das vítimas cai no chão, a outra sai andando. A polícia diz que as vítimas foram colocadas dentro de um carro, na verdade dentro de um táxi, só que os dois acabaram morrendo dentro do veículo. Um colombiano foi identificado, o nome dele é Luiz Ángel, de 24 anos. O outro ainda não teve a identificação descoberta, a polícia ainda trabalha para isso. A polícia também quer descobrir quem é esse agressor, quem é esse criminoso que deu as facadas e também entender a motivação desse crime, Ontem a gente falou que esse crime tem várias questões a serem respondidas e do mesmo jeito continua, muita coisa ainda tem que ser explicada. Quem é essa pessoa que aparece esfaqueando os dois colombianos e por que fez isso? Kovalik. Pois é, muito estranho. E fica cada vez mais estranho, porque a gente vê o agressor chegando por trás, atingindo os dois, saindo correndo. Realmente um caso extremamente misterioso e a gente vai trazendo as novidades aqui para você. Obrigado pelas informações agora, Rômulo. Até mais. E tem novidade no caso dos 2 homens mortos numa operação policial no Rio de Janeiro. Nós temos acompanhado esse caso de perto aqui no Hora 1. A jovem Camille Apolinário, namorada de uma das vítimas e sobrevivente da ação, prestou depoimento à polícia. Ao vivo, a repórter Luana Alves tem outras informações. Bom dia, Luana. Oi, Kovalik, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, foi a primeira vez que a Camille Apolinário apareceu em público depois dessa ação da Polícia Militar do último fim de semana. Camille está ainda muito machucada, ela precisou tomar 54 pontos por causa dos ferimentos à bala e estava andando com a ajuda de muletas. Antes de prestar depoimento, ela se encontrou com grupos de defesa dos direitos humanos da Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro. A Alerj quer incluir a Camila naquele programa de proteção à testemunha, porque a família, claro, está ainda com muito medo por causa desses últimos acontecimentos. O repórter Eric Rianelli traz mais detalhes agora para a gente. Cansada, ferida e com medo. Foi desse jeito que a jovem Camille Apolinário chegou à Assembleia Legislativa. Abalada com a ação da polícia que terminou com o namorado dela, Samuel, e o padrasto dele, William, mortos. Camille é a única testemunha que sobreviveu após a ação da PM. As famílias das vítimas se reuniram com representantes da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, OAB e Defensoria Pública. A reunião a portas fechadas durou mais de 1 hora. Foi a primeira vez que Camille falou sobre o que aconteceu. A deputada Dani Monteiro, do PSOL, disse que a jovem contou que não viu os policiais na rua. Eles seguiram com a moto, não ouviram nenhum pedido para parar, para encostar, para se identificarem. A polícia ali estava parada e quando a moto passou, eles simplesmente atiraram. A moto caiu no chão na mesma hora, o que tudo aponta, Obviamente, há uma investigação que precisa ser feita, mas tudo aponta que o William, que levou mais perfurações, morreu na hora e Samuel foi morrendo aos poucos. Os relatos da Camille dão conta de ainda mais atrocidades, porque Camille foi chutada, jogaram a moto em cima dela, jogaram os 3 num camburão. A Comissão de Direitos Humanos da Alerj entrou com um pedido para que Camille seja incluída no programa de proteção à testemunha. Mas o dia da jovem, que levou 54 pontos no rosto e nas pernas depois de ser baleada, não terminou por aí. À tarde, Camille veio à delegacia de Ricardo de Albuquerque para prestar depoimento. A jovem estava de muletas, acompanhada da família e de membros da OAB. O depoimento durou 3 horas. Na saída, a jovem não gravou entrevista. Foi direto para o hospital, porque alguns pontos abriram. Sônia, a mãe de Samuel, também prestou depoimento. Os próximos a serem ouvidos devem ser os 2 policiais militares envolvidos na ação, Leonardo Soares Carneiro e Edson de Almeida Santana. A Polícia Civil admitiu que um agente duplicou o depoimento de um dos PMs para não ter que ouvir o outro. Os 2 termos são praticamente idênticos. O caso é investigado pela delegacia de Ricardo de Albuquerque, porque, segundo a Polícia Civil, a área não é de atribuição da Delegacia de Homicídios, por falta de efetivo.
Bom, a gente vai acompanhando os desdobramentos desse caso sempre para ver até como vai ficar a situação da Camília Polinário. E eu lembro aqui, Kovalik, que a Polícia Civil investiga esse caso e a Polícia Militar também. Os policiais militares envolvidos nessa ação, eles foram afastados do serviço nas ruas e eles vão prestar depoimento novamente. Kovalik. Tá certo, até porque o primeiro depoimento, um era a cópia do outro, né? Muito mal explicado. Mais uma história mais mal explicada nessa história toda. Obrigado pelas informações, a gente vai acompanhando esse caso. A Polícia Civil já prendeu 2 dos 3 suspeitos de participarem da tentativa de roubo que acabou com a morte de um advogado que passeava com seu cachorro há pouco mais de um mês aqui em São Paulo. Com tantos casos de roubos e assaltos pelo país, o que as vítimas podem fazer diante dos criminosos? É uma resposta difícil, mas a Carol Iannelli vai nos ajudar. Bom dia, Carol. Oi, Kovalik, bom dia para você, bom dia a todos. É uma resposta muito difícil. Os criminosos costumam ser imprevisíveis, oportunistas, querem tentar controlar a situação. Então, a recomendação da polícia é que nunca se reaja aos assaltos. Mas eu não quero, de forma alguma falando isso, atribuir qualquer tipo de culpa à vítima. Rafael de Paula Carneiro Ribeiro era advogado, tinha 45 anos e foi baleado ao reagir a um assalto. Ele se recusou a entregar o celular. Todo o crime foi gravado por câmeras de circuito de segurança. E os criminosos fugiram depois de tentar levar o celular. E eles não conseguiram levar, mas levaram muito mais. Vamos assistir na reportagem de César Galvão. Crisley foi assaltada em Santo André no ano passado. O ladrão levou tudo o que ela carregava. Arrancou a bolsa do meu braço, arrancou as correntes do meu pescoço, pulseira, tudo. Entrou dentro do carro e foi. Eu fiquei paralisada ali um tempão e foi muito, muito triste. Por alguns segundos ela pensou em reagir, mas desistiu. Evitou assim o risco de ser mais uma vítima de latrocínio, o roubo seguido de morte. No Guarujá, um turista mineiro reagiu e foi morto durante o assalto na Praia da Enseada. Marcos José Noronha, de 38 anos, e a esposa estavam voltando para o hotel. O casal foi abordado por 2 criminosos que chegaram de moto. Os bandidos roubaram celulares e joias e estavam indo embora. Marcos foi atrás deles, lutou e acabou baleado. Na capital, Wellington Santos de Jesus, o segundo suspeito de matar o advogado, Rafael de Paula Carneiro Ribeiro, de 45 anos, durante um assalto no Pacaembu, foi preso. Rafael foi atacado quando passeava com a namorada e um cachorrinho no mês passado. O ladrão se aproximou armado e pegou o celular. O advogado reagiu, lutou com o bandido, levou 5 tiros e morreu. Segundo a polícia, foi o Wellington quem atirou em Rafael. O ladrão que mata, o que pratica um latrocínio, ele nunca sai para matar, ele sai para roubar. Só que ele não tem nada a perder e ele tem o fator surpresa contra as vítimas. Por isso que a gente orienta a ninguém a reagir. É sempre procurar não fazer movimentos bruscos, seguir a ordem do criminoso. E o bem material depois ela compra outra vez, ela recupera. Agora a vida não tem o que traga. Os policiais definem o latrocínio como um crime mal sucedido também para o bandido. Ao matar alguém, ele comete um crime hediondo, ainda mais grave que o roubo por ser contra a vida. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. Esse psiquiatra forense diz que mesmo sob grande tensão, as vítimas precisam ter noção do perigo que correm ao reagir. A reação é impensada, obviamente, porque não é racional, né? Você reagir contra um assaltante armado, você tentar recuperar algo que ele tomou, enfim.